Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe e te guarde. Bom, voltamos então aos nossos vídeos e aí chegamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Vimos no primeiro capítulo que Paulo manifestou o seu pesar de não ter ainda encontrado os crentes coríntios, mas também aqui já no capítulo 2 traz ainda uma lembrança sobre as razões disso. Ele diz logo nos primeiros versículos que não queria encontrar aqueles irmãos em tristeza. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo tem convicção, tem consciência de que a carta que ele enviou àqueles irmãos os entristeceu. Ele vai voltar a falar disso melhor no capítulo de número 7 aqui de 2 aos Coríntios. Mas ele sabe que a carta os entristeceu. E entristeceu, e ele mesmo vai dizer isso lá na frente, e é necessário que eu antecipe um pouco isso para que se entenda. Entristeceu de uma maneira boa, mas entristeceu. E Paulo diz, olha, eu não quero me encontrar com vocês em tristeza. Ainda que a tristeza tenha sido boa, ainda que a tristeza tenha sido necessária, porque se entristeceram pelo próprio pecado, se entristeceram pela conduta que vinham tendo, se entristeceram porque foram confrontados pelo apóstolo, mas Paulo diz, eu quero encontrar vocês em alegria. Eu quero encontrar vocês com ânimo de fato. E por isso ele começa assim o capítulo de número 2. Na sequência do capítulo, versículo 5 ao versículo 11, nós temos um ponto muito importante do ministério apostólico de Paulo, que deve ser também o ministério da igreja como um todo. É um ministério de restauração, de restabelecimento. Lembre-se que lá na primeira carta, nós temos o apóstolo Paulo falando com muita dureza sobre o caso de um homem que cometeu um pecado muito sério, muito grave, e deveria ser afastado da comunhão da igreja. Pois bem, Paulo diz agora, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, eu digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, ainda que nem todo mundo concorde que ele deveria ter sido punido, a maioria decidiu e está certo. Tem que punir mesmo, tem que disciplinar, tem que afastar, porque o que ele cometeu fez grande mal a todo mundo. Mas ele diz, de modo que deveis, pelo contrário, ou seja, agora uma nova postura, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja consumido por excessiva tristeza. Paulo está dizendo o seguinte, olha, houve disciplina? Houve. O sujeito foi afastado? Foi. Ele sentiu de fato o peso do próprio pecado? Sentiu. Que bom. Ele está arrependido? Tá. Então, voltem-o à comunhão. Restabeleçam-no à comunhão. Porque a gente precisa entender que a disciplina da igreja, a sanção que a igreja muitas vezes impõe, ela não pode ser permanente, ela não pode ser eterna. Nós cremos que Cristo nos libertou da condenação eterna. Nós cremos que Cristo Jesus nos salvou da danação eterna. Como que nós podemos aplicar uma punição eterna a alguém? É claro, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. A pessoa precisa reconhecer que errou, precisa reconhecer suas falhas, precisa estar disposta a voltar, a mudar, a transformar a vida, a recomeçar. Mas se de fato ela está disposta a isso, se de fato há nessa pessoa o desejo de restauração, de mudança, de reconstrução, que possamos estender-lhe a mão, que possamos abraçar-lhe, que possamos chegar junto a essa pessoa e dizer, vamos voltar à comunhão, vamos caminhar de perto, vamos sim, não vamos deixar você se perder não. Não podemos deixar você se afastar, não podemos permitir que você se isole. Não vamos permitir que isso aconteça. Vamos andar juntos, vamos caminhar juntos. Portanto, a restauração é o objetivo último da disciplina. A disciplina não visa matar a fé de ninguém, pelo contrário. A disciplina visa tratar a pessoa, visa levar essa pessoa ao arrependimento real, verdadeiro, genuíno, para que, arrependida, esta pessoa se volte ao Senhor, se volte à comunidade de fé e volte com o coração quebrantado, volte com o coração contrito e volte disposta a viver uma nova vida. E com esta disposição, com este desejo, com esta volta, ora, nós devemos readmiti-la, devemos
trazê-la para perto. Devemos considerar essa pessoa de fato um irmão na fé. Paulo então trata desse aspecto. Em seguida fala da sua intranquilidade em não ter encontrado Tito. Ao que parece, Paulo havia combinado com Tito de encontrar-se com ele em Troade. Mas quando ele chega lá, Tito não está lá. A gente não sabe por quê. E aí então Paulo, na sua intranquilidade por não ter encontrado Tito, provavelmente pensando que algo grave havia acontecido com ele, se dirige para Macedônia. O capítulo se encerra, do verso 14 ao verso 17, mostrando como o ministério cristão ele é conduzido em triunfo, ainda que não pareça muitas vezes. A gente olha para o ministério de Paulo e vê um homem que foi preso, que foi espancado, que foi expulso de cidade, que foi julgado injustamente muitas vezes, que sofreu naufrágios, que sofreu punições, e ainda assim ele diz, graças a Deus, que nos conduz em Cristo em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O povo de Deus é o povo chamado por Deus para em toda parte exalar o bom perfume de Cristo. Queridos, as pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam sentir o conhecimento de Cristo na nossa vida. As pessoas precisam ver em nós, ver em nossas palavras, em nossas ações, em nosso tudo, em toda a nossa vida, que Cristo reina sobre nós. E como isso é impactante, como isso transforma o nosso modo de viver, como isso afeta toda a nossa caminhada. As pessoas precisam sentir Cristo em nossa caminhada. Paulo mostra que ele não está mercadejando a palavra. Ele diz, olha, eu não estou fazendo isso aqui um negócio. Não, isso daqui para mim não é um negócio. Em Cristo Jesus, nós falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Esta convicção deve existir não apenas em pregadores de púlpito, não apenas em oficiais, não apenas em pastores e líderes, não. Essa convicção deve existir em todo crente. Nós não negociamos a palavra, nós não negociamos o evangelho e pregamos da parte de Deus, na presença de Deus, acima de tudo, para a glória do nosso Deus.